Vou conversar aqui com a doutora em Ciência Política, professora da ESPM, a professora Denilde Roushacker. Professora, antes da gente falar de um ou outro nome específico, já agradecendo por mais uma participação aqui na Band News FM, o que dá pra gente falar desses 16 nomes anunciados hoje pelo presidente eleito Lula? Bom dia e agradeço aí o convite. Eu acho que a primeira coisa é que tem mais diversidade, né? Melhorou a foto dos ministros e das indicações, né? Mais mulheres, mais negros, pessoas da sociedade civil, traz aí um apelo que havia de vários grupos para que o governo tivesse uma cara diferente, que pudesse indicar toda o arco de apoios, não só de partidos, mas também da sociedade, e como o próprio Lula indicou, né, que se colocou à frente no processo eleitoral e que foram também pessoas importantes para a campanha. Então, acho que isso é o primeiro elemento desse anúncio. O outro elemento é que tem aí algumas figuras que haviam dúvidas de como que seria, quem que ficaria com determinadas pastas, né? Acho que a grande dúvida era com relação ao desenvolvimento social, que foi para o Hélio, que havia aí uma pressão para que fosse para Simone Tebet, mas o Wellington Dias acabou sendo escolhido, e o Lula deu a indicação, né, de vir de um estado importante, que foi um estado importante para a vitória dele, então, e reforça aí um peso importante do Nordeste na composição dos ministérios. E algumas figuras importantes da sociedade civil, como a Eliane Franco, que também havia aí dúvidas de qual pasta que ela teria, o Silvio Almeida. Então, acho que teve um elemento importante da diversidade, da inclusão, mas também a indicação aí de nomes relevantes. E a grande surpresa foi o que já estava sendo especulado pela manhã pelos jornalistas, que foi a indicação do vice, o Geraldo Alckmin, para o Ministério da Indústria e Comércio. Então, mostra a afinidade, né, que o presidente tem com o vice, não é uma situação nova, né, no governo Lula também, o vice tinha ocupado o ministério, então, no primeiro governo, mas mostra a necessidade que se viu de aproximação entre o governo e o empresariado, especialmente o empresariado paulista. Então, acho que também é uma boa indicação e traz aí para o setor empresarial uma visão mais positiva de proximidade e de diálogo, que parece ser a tentativa do governo Lula. Tem uma série de pontos, claro, para a gente destrinchar. Eu queria começar por essa composição mais ligada à área da economia. Sem dúvida nenhuma, a presença de Geraldo Alckmin, especulado nessa semana, antes a própria campanha dizia, depois da eleição, que Alckmin teria um papel importante, mas não necessariamente de ministro. Mas o próprio Lula citou hoje, por exemplo, Josué Gomes, presidente da Fiesp, foi convidado e negou o convite. Então, você tem Geraldo Alckmin nessa pasta, você tem também Esther Deck sendo anunciada para o Ministério da Gestão, economista também. Por outro lado, você tem um nome com uma ligação com o Sindicato dos Metalúrgicos, uma ligação mais próxima, vamos dizer assim, dos trabalhadores, que é Luiz Marinho, foi prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Queria entender um pouquinho mais isso, professora. É uma tentativa, como você dizia, e você tem Fernando Haddad na Fazenda, claro, de, ao mesmo tempo, conversar com o apoiador de Lula, maciço, trabalhador, mas também sinalizar para o dito mercado que, olha, tem nomes aqui mais alinhados também com, entre aspas, a gente fala, né, com um outro lado, o lado mais ligado aos empresários? Olha, é uma equação difícil, né? Essa tem sido aí, acho que uma dinâmica desse processo de transição, né? Conseguir
equalizar todos os interesses e toda a frente que apoiou a vitória. Então, acho que esse processo tem sido, e acho que o próprio Lula indicou aí, que é muito difícil montar o governo. Ao mesmo tempo, ele tem que trazer e ganhar, na verdade, confiança de atores econômicos importantes. Acho que a Esther Decker, o Alckmin, contrapõem a visão negativa que, no primeiro anúncio, tanto com o Haddad, mas também com o Mercadante no BNDES. Acho que tenta fazer esse equilíbrio. No caso do Luiz Marinho, como também já estava sendo indicado, e aí a grande preocupação do mercado é com relação à reforma trabalhista, como vai ser tratado, né, a proposta de mudança que vem e sendo pressionada pelos sindicatos, mas se tenta criar um ambiente de capacidade de diálogo entre esses diferentes atores. Acho que o passo importante do Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio é bastante relevante, equilibra a posição, é um ministério que tem uma força não só no diálogo com o setor empresarial, mas também nos acordos comerciais internacionais, que também são um dos pontos importantes. Então, uma agenda aí de comércio exterior passa pelo Ministério, e isso é relevante e é de interesse dos empresários. Mas também mostra que a dificuldade que o governo teve de atrair pessoas para essas pastas fora do círculo próprio do PT. Então é um equilíbrio aí entre ter pessoas de confiança, como o Haddad, como o Mercadante, mas também que tenha diálogo com o mercado. A gente tem visto uma tentativa forte, né, um exercício aí muito importante, tanto do Haddad quanto do Mercadante, em se aproximar de atores econômicos. Então, claramente, para diminuir as desconfianças e ganhar aí mais espaço. Mas a gente só vai saber se isso vai ter resultado à medida que a gente tiver as políticas, né, e à medida que o governo, de fato, sinalizar quais serão as prioridades. Acho que é um ponto muito importante de a gente colocar. A gente está ainda numa fase que é do diagnóstico, né? Hoje foi apresentado o relatório feito pelos grupos de transição, então um diagnóstico muito fino, a indicação aí de quais são os pontos de gargalos, quais são os elementos, mas a gente ainda não, agora um anúncio de uma grande parte dos ministros e ministras, mas a gente ainda não tem quais serão as prioridades, de fato, assim, o que vai ser em termos de políticas, né? Acho que toda a confiança e todo o processo vai se dar no momento em que os ministros, de fato, estabelecerem suas equipes, e que acho que o segundo escalão também é um ponto importante para a gente acompanhar, para saber qual vai ser a direção, e aí sim a reação do mercado vai vir com maior confiança ou maior desconfiança com relação às políticas que forem implementadas. Falando nessas políticas, mais duas perguntas, o tempo está estourado, mas eu preciso fazer. Primeiro, olhando para técnicos e políticos, nesse ministério anunciado até aqui, você tem nome de pessoas técnicas ou com forte ligação à área. Não são, e aí sem demérito para A ou para B, não são políticos assumindo uma pasta, mas você tem nomes técnicos. Vou citar aqui a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, no Ministério da Saúde. A gente citou aqui os nomes da economista Esther Decker, por exemplo. Você tem a Cida Gonçalves, que atua fortemente na área de enfrentamento à violência contra as mulheres no Ministério da Mulher. Então são alguns nomes, como eu disse, mais técnicos ou ligados a essa área. Aniele Franco faz um trabalho justamente no Ministério, vai para o Ministério da Igualdade Racial. Por outro lado, você tem, por exemplo, vou citar um nome, num ministério que em outros governos já foi técnico, Portos e Aeroportos, você tem o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Na educação, onde você já teve técnicos, o ex-governador, senador eleito, Camilo Santana.
Ainda é cedo para a gente falar, esse é um ministério mais técnico, é um ministério mais político, e ainda é ainda mais cedo para a gente falar, isso funciona ou não funciona? Eu acho que é bem cedo, né? Acho que tem aí de fato tem alguns ministérios que são pessoas que dominam as temáticas, né? Você citou saúde, citou alguns outros ministérios e outros que estão dentro dos arranjos políticos, que vai ser, que é a próxima leva, inclusive, né, pela indicação do próprio presidente eleito, de que a próxima leva de anúncios vai se dar para as indicações políticas, que serão os mais complexos, porque depende dos acordos entre partidos, né, Senado, distribuição entre peso no Senado, na Câmara dos Deputados. Não dá para a gente dizer ainda se vai dar certo ou não, porque a gente tem que ver o segundo escalão, que é o escalão de fato que vai implementar as políticas. Tem alguns ministérios que é importante ter políticos, porque depende de uma ligação maior com e negociações com o Congresso, tem que articular com a sociedade civil. Então, acho que, neste momento, a gente pode entender se são políticos que têm capacidade de negociação e indicam essa capacidade de negociação, que tem trânsito tanto partidário quanto no setor político e, no caso, alguns com trânsito também na sociedade e no setor empresarial. Então, é preciso a gente esperar para ver qual que vai ser a configuração do Ministério, né, para saber, de fato, qual que vai ser a capacidade de execução do Ministério e de cada Ministério. Acho que o do Santana já tem uma indicação de que a secretária para a educação básica vai ser a Isolda Sela, que é uma técnica, que era a pessoa indicada para ser, havia a expectativa de que ela fosse a indicada para ser a ministra. Então a gente vai acompanhar agora a fase 2, né, ou a fase 3, se a gente estiver nesse momento, acompanhar como que vai ser a configuração em cada ministério, para saber qual que vai ser o equilíbrio entre técnico e político. Todo ministério tem que ter esse equilíbrio, porque depende de negociação para a liberação de recursos, para a definição de políticas juntos aos governos estaduais e aos municípios, especialmente ministérios como esses que têm mais impacto na sociedade, como educação, saúde, que acaba tendo aí uma relação muito forte na implementação de políticas com os municípios. Então, ser técnico, mas ser político também é importante para que a execução tenha bastante eficiência. Professora, vamos ouvir rapidamente, antes da última pergunta que eu preciso fazer, futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias falando agora. Mas tem também pessoas que preenchem os critérios, têm o direito e não estão colocadas, e aqui não vamos deixar ninguém para trás. Cuidar de quem mais precisa. É uma grande missão. É necessário um redesenho do Bolsa Família, porque muito se falou que o Auxílio Brasil desarticulou a política de... Bom, acompanhando... Bom, tá aí então, professora, obrigado. Um trechinho da fala do Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que foi anunciado como ministro do Desenvolvimento Social. A gente vai trazer, claro, todas as falas dos novos ministros, ele que vai cuidar, por exemplo, do Bolsa Família. Professora, a última pergunta não tem como ser diferente. Eu vou começar pela mensagem de um ouvinte que foi enviada às 11h56, assim que a gente começou a conversar. E a Simone Tebet? Aí eu vou ampliar um pouquinho a pergunta. Se formou uma frente ampla com muitos partidos, com o grande nome, pelo menos a vitrine, a terceira colocada na busca pela presidência da República, Simone Tebet, do MDB, senadora, que saiu muito fortalecida dessa campanha. E ela, a gente pode, talvez, me corrija se eu estiver errado, dizer que foi um símbolo dessa frente ampla. O que a gente tem visto até agora, e é uma crítica que já vem sendo feita, é um núcleo duro de partidos ligados desde antes da eleição ao PT e do próprio PT. Você tem Rui Costa na Casa Civil, você tem Fernando Haddad na Fazenda, você tem o Alexandre Padilha na cozinha ali do Planalto, né? E você tem PCdoB, outros partidos que já eram de apoio a Lula. E a gente não vê a tal frente ampla. Queria te perguntar, e a Simone Tebet e a frente ampla? Primeiro ela e segundo, a frente ampla está representada?
Olha, ainda não, né? Do ponto de vista partidário, eu diria que ainda não está representada. Sobre a Simone Tebet, de fato, eu acho que um dos pontos mais complexos, né, nesse processo. O que o PT vem alegando é que o desenvolvimento social, que era o desejo dela, é uma pasta muito importante, uma vitrine política muito importante, né? É a prioridade máxima do governo, que é atendimento às populações mais carentes. Então ela teria que ficar com alguém do PT. E isso faria com que ela tivesse menos condições de assumir, não pela capacidade técnica, acho que é isso que um pouco o ministro Elton Dias acabou de dizer, né? Não é a questão da capacidade técnica, mas é a questão da discussão política e do espaço que poderia ter. E ela colocou que não aceitaria nenhum outro cargo, e aí acho que chegou-se a esse impasse. Do ponto de vista do Lula e do próprio PT, é uma sinalização negativa, mostra que os seus aliados de primeira hora na eleição não foram de fato contemplados, e isso pode gerar aí um sentimento de distanciamento, algo que o governo não quer logo no início do seu mandato. Então, acho que agora a expectativa é saber se vai se encontrar um espaço para ela no governo em que atenda aos interesses dela e também a capacidade de execução de políticas que dê uma lógica de atuação mais ampla. E o que a Simone busca é não só o reconhecimento do seu papel, mas também um espaço político que ela possa ter uma projeção nacional e continuar tendo uma projeção nacional. Então, e também não quer ficar cunhada como uma pessoa que só estava pensando no cargo e por isso fez o apoio ao governo. Então, é uma equação difícil, provavelmente pode ser que nenhum dos lados saia satisfeito com o resultado, e isso vai ter que ser gerenciado já no governo, logo no início do governo. A diferença aqui também é que a gente tem que pontuar que o partido, o MDB, também não tem sido enfático no apoio a Simone, que há disputas dentro do partido, então isso também dificulta nesse processo, né? Então, a cota partidária não a inclui, e isso faz com que você precise achar um outro espaço. Não só, acho que aqui a gente sentiu falta de duas figuras, né? A gente tem falado muito da Simone, mas a Marina Silva também é uma figura que há uma expectativa de que ela assuma um papel relevante, também fez uma sinalização importante de aproximação ao PT, né, e de apoio à candidatura do Lula durante a eleição, que também é vista como uma necessidade de reconhecimento. E num tema em que o Brasil precisa ter uma forte atuação, né, porque tem uma agenda negativa que vem do governo Bolsonaro, e a Marina Silva tem uma projeção internacional muito importante, então deixá-la de fora também é um ponto muito negativo dentro do início do governo, não só internamente, mas externamente. Agora, a grande expectativa é até terça-feira para saber como que vai ser a alocação. Essa frente ampla tem aí vários cargos importantes, vários ministérios relevantes que depende de saber qual vai ser os arranjos. E aqui o equilíbrio entre arranjos dos partidos e as pressões dos grupos, principalmente dos grupos petistas que querem ter maior projeção. Então, o equilíbrio é difícil. A impressão que nós temos, né, nesse momento é que, apesar de todos esses esforços, ao final, vão ser muitos os insatisfeitos e as pressões vão continuar sendo muito fortes para acesso, né, e posições dentro do segundo escalão e também das empresas públicas.